Você já sentiu esse vazio inexplicável quando olha para alguém e sabe que nunca pode alcançá-lo? Aquele sentimento que o queima por dentro, como se todo o seu fosse gritar em silêncio enquanto você mantém um sorriso. Você pode estar aqui porque está procurando respostas. Ou talvez o algoritmo tenha trazido a você por um motivo que você nem sequer se entende. Não importa. O que importa é que há algo dentro de você que sabe que você merece mais, que pode conquistar o que parece impossível. Hoje vou revelar algo que permaneceu escondido por séculos, um método que Maquiavelos manteve em seus manuscritos mais íntimos e que nunca foi publicado com The Prince. Se o que estou prestes a dizer que você já faz com que você sinta essa centelha de curiosidade, eu gosto agora, porque o que você descobrirá nos próximos minutos poderá transformar completamente sua maneira de se relacionar. Este não é um truque barato ou uma técnica passageira. É uma filosofia antiga e poderosa que desperta algo primitivo para quem a recebe. Prepare-se para entrar em um labirinto onde o poder e o desejo se entrelaçam de maneiras que você nunca imaginou. Nas profundezas da Biblioteca Nacional de Florença, entre manuscritos amarelados e o aroma de papel antigo que desafia os séculos, há um documento que poucos olhos contemplaram. Não aparece em catálogos oficiais ou biografias autorizadas. É como se a própria história tivesse decidido escondê-la, ciente do poder que ela contém entre suas linhas envelhecidas. Ele levou anos de pesquisa, contatos em lugares que não posso mencionar, e sacrifícios pessoais que ainda me atormentam nas noites de insônia para acessar essas páginas proibidas. Nicolas Maquiavel, esse nome que ressoa com a frieza do cálculo político, escreveu essas páginas em seus últimos dias, quando a febre e a extrema lucidez que precedem a morte lhe permitiram ver a clareza cristalina a natureza humana em sua forma mais nua. Não é por acaso que esses escritos permanecem ocultos. Eles não foram concebidos para o vulgar ou para aqueles que buscam soluções rápidas e superficiais. Eles eram o legado final de um homem que entendeu que o poder sobre os outros começa com o poder sobre si mesmo. Lembro-me da primeira vez que segurei essas páginas em minhas mãos trêmulas. O arquivista olhou para mim com uma mistura de cumplicidade e aviso, enquanto me levava a uma sala isolada, iluminada apenas por uma lâmpada de mesa que projetava sombras dançantes nas paredes nuas. Ninguém deveria saber que você viu isso, ele me disse antes de fechar a porta atrás dele. Naquela época, eu não entendia a gravidade de seu aviso. Hoje, enquanto eu compartilho esses segredos com você, estou plenamente ciente do risco que presumo. As primeiras linhas do manuscrito me deixaram sem fôlego. Eles não falavam de estados ou príncipes, mas sobre algo muito mais fundamental: a arte de conquistar corações sem pronunciar uma única palavra de amor. Maquiavel havia destilado nessas páginas amareladas a própria essência do desejo humano, a arquitetura invisível que apoia toda a atração profunda e duradoura. Não era um manual de sedução como os que proliferam hoje, cheios de truques de superfície e promessas vazias. Era algo muito mais profundo e perturbador. Um mapa da alma humana e seus desejos mais ocultos. Você já se perguntou por que algumas pessoas geram uma atração tão poderosa que é quase magnética? Você já observou como certos indivíduos, sem serem particularmente atraentes de acordo com os cânones convencionais, despertam paixões nas pessoas ao seu redor? Não é uma coincidência ou um presente inato. É o resultado da compreensão e aplicação de princípios que existem desde o primeiro ser humano sentiu a ponta do desejo por outro. O manuscrito de Maquiavel revelou esses princípios com clareza que me deixaram sem fôlego. Página após página, desvendou os mecanismos ocultos do desejo humano, alavancas invisíveis que se movem vontades e despertam paixões imparáveis. O mais surpreendente foi a simplicidade subjacente em todo o sistema. Como todas as grandes verdades, poderia ser reduzido a princípios fundamentais que, uma vez entendidos, pareciam óbvios, e, no entanto, eles permanecem ocultos para a maioria. Enquanto lia essas páginas na luz de Morsin daquela lâmpada solitária, senti um calafrio para viajar na minha espinha. Não era medo, mas o reconhecimento de algo profundamente verdadeiro. Cada palavra ressoou com experiências que ele vivia, com situações que ele havia observado, com dinâmica que ele sentiu sem entender completamente. Era como se Maquiavel tivesse colocado em palavras algo que sempre estivesse lá, na frente dos meus olhos,
invisível por seu próprio óbvio. O que estou prestes a compartilhar com você não é superficial ou técnicas de manipulação ou rations baratos. É um profundo conhecimento sobre a natureza humana, sobre os abismos e cúpulas da alma, sobre os desejos secretos que todos abrigamos e raramente confessamos, nem mesmo nós mesmos. É um conhecimento que, como qualquer poder verdadeiro, implica imensa responsabilidade. Use-o com sabedoria ou atento às consequências de despertar forças que você talvez não consiga controlar. Há um princípio fundamental que Maquiavel descobriu observar não apenas os grandes estadistas de seu tempo, mas também as relações íntimas entre homens e mulheres poderosos. Ele o chamou de il vuoto strategico, o vácuo estratégico. A natureza, como Florentino sabia bem, odeia o vazio. Criamos uma ausência, e tudo ao nosso redor tentará desesperadamente preencher. Lu é a lei mais básica do desejo humano, tão inevitável quanto a gravidade. Pense nos últimos tempos em que você foi completamente cativado por alguém. Essa pessoa que nunca lhe entregou tudo, que manteve uma parte de si mesmo inacessível, como um território inexplorado que despertou seu instinto mais primitivo de conquista, não é coincidência. É o vazio estratégico em ação que o espaço criou deliberadamente, que atua como um ímã irresistível para o desejo. A maioria dos homens comete o mesmo erro fatal repetidamente. Eles entregam tudo muito cedo. Eles se tornam previsíveis, transparentes, completamente legíveis para aqueles que querem conquistar. E naquele mesmo momento, sem saber, eles semearam as sementes de sua própria irrelevância. Como Machiavelli escreveu nas Páginas Proibidas, quem entrega completamente, em breve será possuído e esquecido. Quem mantém um reino secreto dentro de si, será eternamente desejado. Esse vazio não é uma distância emocional simples ou o jogo infantil de desinteresse. É muito mais sutil e poderoso. É deliberadamente cultivar aspectos de seu ser que permanecem inacessíveis, não por estratégia superficial, mas porque existem realmente dimensões de si mesmo que são apenas seus territórios de sua alma que ninguém pode reivindicar. Essa soberania interna, essa recusa em entregar as chaves completas do seu reino, é o que desperta uma curiosidade insaciável que deseja. Lembro-me de Carlos, um amigo que parecia ter um presente natural para atrair as mulheres mais bonitas e interessantes. Não era particularmente atraente de acordo com os padrões convencionais, nem possuía riquezas ou alto status social. Durante anos, observei o comportamento dele, tentando decifrar seu segredo. Um dia, depois de vários óculos que afrouxam a língua sempre cautelosa, ele me confessou: "Eu nunca deixo meu último pensamento. Eu sempre mantenho algo para mim." Naquela época, eu não entendia a profundidade de sua revelação. Anos depois, ao ler o manuscrito de Maquiavel, essas palavras cobraram um significado completamente novo. O vácuo estratégico opera em vários níveis. Não se trata apenas de manter o mistério sobre seus pensamentos ou sentimentos. É também dominar a arte da presença intermitente, para alternar períodos de intensa conexão com momentos de ausência significativa. É para controlar a dose de si mesmo que você entrega ao mundo, criando escassez artificial de sua presença, gerando um valor percebido muito maior do que teria uma disponibilidade constante. A pesquisa moderna em psicologia confirma o que Maquiavel sentiu séculos atrás. O princípio da escassez é um dos motivadores mais poderosos do comportamento humano. Valorizamos mais o que consideramos escasso ou difícil de obter. Quando você se torna uma presença constante, previsível e completamente disponível, seu valor percebido diminui inevitavelmente. Não porque seu valor intrínseco mudou, mas porque a psicologia humana funciona em um nível tão fundamental que escapa ao nosso controle consciente. A implementação do vácuo estratégico requer uma forte disciplina e um profundo conhecimento. Você deve identificar os aspectos de si mesmo que permanecerão inacessíveis, não como uma pose artificial, mas como uma decisão consciente de manter sua soberania interna. Você deve aprender a dosar sua presença, não por manipulação, mas por respeito ao seu próprio valor. Você deve cultivar interesses e paixões que existem independentemente de qualquer relacionamento, criando assim um centro de sua própria gravidade que seja magnética para quem o rodeou.
O manuscrito de Machiavelli detalhou exercícios específicos para desenvolver essa capacidade. Um dos mais poderosos consistia no que ele chamou de o jejum. Períodos deliberados em que você se abstenha de compartilhar seus pensamentos, sentimentos ou experiências, mesmo quando sente o impulso quase irresistível para fazê-lo. Este exercício, praticado regularmente, fortalece os músculos da autonomia emocional e ensina que você não precisa da validação constante do seu objeto de desejo. O mais fascinante do vácuo estratégico é que, implementado corretamente, beneficia ambas as partes. Não é a manipulação que deixa a outra pessoa diminuída ou explorada. Pelo contrário, sua autonomia emocional e riqueza interior se tornam um espelho onde ela pode contemplar seu próprio potencial inexplorado. Seu vácuo estratégico se torna um espaço onde seu desejo pode ser implantado livremente, onde sua imaginação pode projetar suas próprias fantasias e desejos. Nas páginas mais enigmáticas do Manuscrito Proibido, Maquiavel descreve o que ele chama de Il Parò de cerâmica de cedro, o paradoxo do poder atribuído. Esse princípio, que contradiz a intuição mais básica sobre o funcionamento do poder nas relações humanas, argumenta que o maior poder é alcançado com precisão no momento em que parece que você o está entregando. A maioria dos homens, motivada por uma compreensão primitiva do poder, tenta dominar, controlar, direcionar todos os aspectos de sua interação com quem desejam. Essa abordagem, de acordo com Florentino, é condenada ao fracasso porque desperta resistência imediata, consciente e inconsciente. O verdadeiro professor do poder relacional entende que deve criar a ilusão de que é o outro que tem controle, enquanto sutilmente orquestra cada movimento das sombras. Imagine uma dança em que seu parceiro acredita que ele está orientando, quando, na realidade, é você quem criou o espaço para ela se mover exatamente como você deseja. Esta é a essência do paradoxo do poder atribuído. Não é fraqueza ou submissão. É uma forma mais alta de poder que opera a partir de um nível mais profundo de entendimento da psicologia humana. Maquiavel ilustrou esse princípio com a história de Lorenzo de Médici, que nos momentos mais críticos das negociações políticas, adotou deliberadamente uma posição de aparente vulnerabilidade. Ele deixou seus adversários sentir que eles tinham a panela para o cabo, escreveu o Florentino. E precisamente naquele momento de falsa segurança, quando desceram a guarda convencida de sua vitória, Lorenzo obteve exatamente o que havia planejado desde o início. Como esse paradoxo se manifesta no campo de sedução e relacionamentos íntimos? Através do que Maquiavel chamou de a técnica do espelho velado, consiste em refletir sutilmente os desejos mais profundos da outra pessoa, fazendo-o acreditar que está seguindo seu próprio caminho, quando ele está realmente percorrendo um caminho que você cuidou cuidadosamente para ela. Para implementar essa técnica, você deve primeiro se tornar um aluno meticuloso da pessoa que deseja. Olhe sem julgar. Ouça não apenas suas palavras, mas os silêncios entre eles. Preste atenção ao que os tópicos iluminam seu olhar. Que histórias eles aceleram sua respiração, o que os valores menciona repetidamente, até casualmente. Você não está coletando essas informações para usá-las contra elas, mas para criar um espaço onde ela possa experimentar a versão mais completa e mais autêntica de si mesma. Depois de mapear seu território interno, você começa a criar coincidências significativas, situações que parecem surgir espontaneamente, mas que você realmente orquestrou com base no seu conhecimento de seus desejos mais profundos. Você pode mencionar casualmente um livro que você sabe que ressoa com sua filosofia de vida. Você pode levá-lo a um lugar que se conecta a uma memória de infância que o compartilhou. Ou você introduz na conversa um tópico que toca uma paixão que ela raramente tem a oportunidade de expressar. Essas não são manipulações vazias, mas convites para uma conexão mais profunda. Você está criando um espaço onde ela pode ser totalmente implantada, onde se sente profundamente vista e compreendida. E a mais poderosa, ela atribuirá essa sensação extraordinária a uma compatibilidade natural, a uma conexão quase mágica, sem perceber a arquitetura invisível que você construiu precisamente para experimentar essa sensação. O manuscrito detalhou um exercício específico para dominar essa técnica. Maquiavel o chamou de o jogo das três verdades.
Consiste em identificar 3 verdades fundamentais sobre a pessoa que você deseja. Uma verdade sobre o passado dele, que o moldou profundamente. Uma verdade sobre seu presente que lhe causa conflito interno. E uma verdade sobre suas aspirações futuras, de que talvez ele não tenha compartilhado abertamente com ninguém. Uma vez identificados essas 3 verdades, você cria situações em que ela pode explorá-las e expressar, sempre sob a ilusão de que ela tem sido sua própria iniciativa. O paradoxo do poder atribuído requer uma compreensão sofisticada da natureza humana e um ego forte o suficiente para não precisar de reconhecimento imediato. Você deve estar disposto a operar nas sombras, renunciar ao crédito por suas ações, para permitir que ele acredite que cada descoberta, cada momento de conexão, cada avanço no relacionamento tem sido sua iniciativa. O maior número de fases assinante desse princípio é que, aplicado corretamente, cria uma dinâmica em que ambas as partes obtêm exatamente o que desejam. Ela experimenta liberdade e autonomia, que fortalece sua própria identidade, enquanto você obtém uma conexão muito mais profunda e duradoura do que pode passar por táticas óbvias de controle. Como Maquiavel alertou em uma nota fora dessas páginas, esse poder é como a água que filtra entre as rochas, invisível, paciente, aparentemente fraco e ainda capaz de esculpir montanhas inteiras à sua vontade. O paradoxo da energia atribuída não produz resultados instantâneos. É um investimento de longo prazo que requer paciência estratégica. Mas seus frutos, como sabia Florentino, são incomparavelmente mais duráveis e satisfatórios do que os obtidos por meio de abordagens mais diretas e primitivas ao poder relacional. Lembre-se sempre de que o verdadeiro poder não precisa gritar. Ele opera em silêncio, com elegância, criando realidades onde todos os participantes sentem que estão exercendo seu livre-arbítrio, quando estiverem dançando ao ritmo de uma música que você compôs especialmente para eles. Entre os princípios mais poderosos que Maquiavel revelou em seu manuscrito secreto, está o que ele chamou de l'alchimia delle emozioni contrastanti, a alquimia de emoções contrastantes. Esse princípio argumenta que a atração mais poderosa e duradoura não surge de proporcionar uma experiência emocional uniforme e agradável, mas de criar deliberadamente uma paisagem emocional de contrastes marcantes e transições imprevisíveis. A natureza humana, como observou os Florentino, foi projetada para se adaptar rapidamente a estados emocionais constantes, por agradáveis que sejam. Um relacionamento que fornece exclusivamente segurança, conforto e afirmação constante, logo se torna invisível para o nosso sistema nervoso, como o tic-tac de um relógio que paramos de ouvir depois de alguns minutos. É o contraste, a variação, a alternância entre estados emocionais opostos que mantém o interesse vivo e acende o desejo em níveis de que a consistência emocional nunca pode alcançar. Maquiavel ilustrou esse princípio com uma metáfora musical. Uma nota sustentada, por mais bonita que seja, logo se torna ruído de fundo. É a dança entre som e silêncio, entre tensão e resolução, que cria uma melodia que persegue o ouvinte mesmo em sonhos. Da mesma forma, um relacionamento que alterna momentos de intensa conexão com períodos de distância significativa, episódios de profunda segurança emocional com momentos de incerteza calculada, cria uma melodia relacional impossível de ignorar ou ter como garantido. A implementação desse princípio requer uma profunda compreensão da psicologia emocional e do controle excepcional sobre suas próprias manifestações externas. Não se trata de ser intencionalmente inconsistente ou brincar com os sentimentos dos outros por mero capricho. É uma arte sofisticada que consiste em orquestrar uma experiência emocional rica e multidimensional que reflete a complexidade real das relações humanas autênticas. O manuscrito detalhou técnicas específicas para dominar essa alquimia emocional. Um dos mais poderosos é o que Maquiavel chamou de il ritiro calcolato, a retirada calculada. Consiste em, após um período de intensa conexão emocional, onde a outra pessoa se sente profundamente vista e valorizada, introduzir deliberadamente um breve período de distância emocional. Não é frieza ou rejeição, mas uma retração sutil de sua presença emocional total.
Esse movimento, executado com precisão e delicadeza adequada, produz um efeito fascinante na psicologia daqueles que a experimentam. Depois de experimentar o néctar da profunda conexão com você, sua ausência repentina cria um vazio que gera uma poderosa resposta psicológica. Um desejo intensificado de recuperar esse estado de conexão. Uma reavaliação imediata do que até recentemente poderia ser dado como garantido. E, a coisa mais importante, uma projeção mental onde ela mesma começa a idealizar e atribuir qualidades que você não pode ser explicitado. Outra técnica fundamental é l'oscillazione calibrata. A oscilação calibrada envolve deliberadamente alternar entre mostrar aspectos diferentes e aparentemente contraditórios de sua personalidade. Um dia você é o ouvinte perfeito, toda empatia e entendimento emocional. No próximo, você se mostra focado em seus projetos, com uma intensidade que não deixa espaço para mais nada. Um momento você é brincalhão e leve, o próximo profundo e filosófico. Essa oscilação constante, mas calibrada, cria uma experiência de descoberta perpétua, onde ela sente que sempre há novas camadas do seu ser para explorar. O fascinante sobre essas técnicas é que elas não precisam fingir personalidades que não useis. Todos nós temos várias facetas, várias habilidades emocionais, aspectos contraditórios em nossa personalidade. A maioria das pessoas, no entanto, tende a apresentar uma gama limitada e previsível desses aspectos em seus relacionamentos, buscando inconscientemente uma coerência que, embora possa proporcionar conforto inicial, inevitavelmente leva ao tédio e previsibilidade. A alquimia de emoções contrastantes convida você a expressar o alcance completo do seu ser, para não se restringir a uma versão única de si mesmo que você acha que será seguro ou agradável. Essa autenticidade multifacetada, longe de confundir ou se afastar, cria uma atração magnética precisamente porque reflete a verdadeira complexidade do ser humano. É importante observar que essas técnicas estão firmemente ancoradas em autenticidade. Não se trata de fabricar emoções ou aspectos não existentes. Se você tentasse, geraria dissonância e incoerência que seriam imediatamente percebidas como manipulação. É antes permitir que você expresse livremente todo o espectro do seu ser autêntico, incluindo as facetas que você normalmente mantinha ocultas por medo de rejeição ou mal entendido. O manuscrito de Machiavelli incluiu um aviso crucial sobre esse princípio. A alquimia emocional praticada sem centro interior sólido é veneno para quem o exerce e para quem a recebe. Isso significa que, para implementar efetivamente essas técnicas, você deve ter um núcleo interno estável, um entendimento claro de quem você é e o que representa. Sem esse centro, a alquimia de emoções contrastantes se torna simples inconsistência emocional, que gera confusão e, eventualmente, a remoção. A beleza final desse princípio é que, paradoxalmente, essa dança de contrastes emocionais cria, a longo prazo, uma conexão muito mais estável e duradoura do que isso poderia ser alcançado através de uma abordagem emocionalmente plana e previsível. Como um músico que entende que a tensão e a resolução são necessárias para criar uma composição memorável, você está criando uma experiência relacional que contém toda a riqueza e complexidade necessárias para se sustentar com o tempo. Como Machiavelli escreveu em uma nota marginal dessas páginas, quem domina a alquimia de emoções contrastantes nunca será esquecida, porque ele não se torna uma pessoa, mas um universo completo para explorar. Um dos conceitos mais revolucionários do manuscrito proibido de Maquiavel é o que ele chamou de l'effet specchio reverse, o efeito do espelho reverso. Esse princípio desafia nossa compreensão intuitiva de como a atração e o desejo nas relações humanas se desenvolve e revela uma verdade intimamente, mas profundamente eficaz. A sabedoria convencional nos diz que, para desejar, devemos projetar uma imagem perfeita, destacar nossas qualidades mais admiráveis e ocultar cuidadosamente nossas vulnerabilidades e imperfeições. Maquiavel, em seu gênio, descobriu exatamente o oposto. O desejo mais profundo e duradouro não surge da perfeição percebida, mas da revelação estratégica e calibrada de sua própria vulnerabilidade, inseguranças e contradições internas.
O motivo é surpreendentemente simples, mas profundo. Quando você mostra exclusivamente seus aspectos mais polidos e admiráveis, crie uma distância intransponível entre você e a outra pessoa. Você se torna um objeto de admiração, talvez até inveja, mas não um ser com quem uma conexão autêntica e transformadora pode ser estabelecida. Ao revelar estrategicamente suas vulnerabilidades, pelo contrário, você cria um espelho onde ela pode reconhecer e aceitar a sua. Esse espelho reverso opera em um nível inconsciente, desativando as defesas naturais que todos mantemos contra a verdadeira intimidade. Quando você percebe que alguém pode ser imperfeito em sua presença, seu sistema nervoso recebe um sinal poderoso. É seguro ser real aqui. Esse sentimento de segurança psicológica é o terreno mais fértil para um desejo autêntico e duradouro de florescer. A implementação desse princípio requer um equilíbrio delicado. Não é uma confissão indiscriminada de todas as suas fraquezas e inseguranças, o que apenas geraria desconforto e possivelmente desprezo. É uma arte sutil que consiste em selecionar cuidadosamente o que as vulnerabilidades revelam, quando fazê-lo e com que finalidade. Maquiavel distinguiu entre o que chamou de vulnerabilidades de conexão e vulnerabilidades de desconexão. Os primeiros são aqueles que, quando revelados, criam pontes de empatia e reconhecimento mútuos. O segundo, pelo contrário, desperta desconforto, pena ou rejeição. O mestre do efeito do espelho reverso sabe como distinguir instintivamente entre categorias e opera exclusivamente com o primeiro. Um exemplo de vulnerabilidade de conexão pode estar compartilhando você. No momento em que você duvidou de se fazer antes de realizar um projeto importante, ou confessar que às vezes se sente inapropriado em certos contextos sociais, apesar de sua aparente confiança. Essas revelações, longe de reduzir o seu valor percebido, o humanizam e criam um espaço onde a outra pessoa pode reconhecer aspectos semelhantes em si, que talvez nunca tenham sido capazes de expressar abertamente. O manuscrito detalhou um exercício específico para dominar essa técnica, chamada de confissão calibrada. Consiste em selecionar 3 vulnerabilidades pessoais, uma relacionada ao seu passado, uma insegurança da infância que você superou em grande parte, uma relacionada ao seu presente, um aspecto de si mesmo com o qual você continua a lutar ativamente, e um relacionado às suas aspirações futuras, um medo ou dúvida sobre sua capacidade de alcançar algo que realmente deseja. Essas 3 vulnerabilidades são gradualmente reveladas, em horários cuidadosamente selecionados, quando a conexão emocional já atingiu um certo nível de profundidade. A chave está no caminho de compartilhar-los, não da autopiedade ou buscando conforto, mas da autoaceitação silenciosa daqueles que entendem que suas imperfeições são parte integrante de sua humanidade. O mais fascinante do efeito do espelho reverso é que, paradoxalmente, essas revelações de vulnerabilidade calibradas não diminuem seu status ou poder no relacionamento, mas aumentam significativamente. Ao mostrar que você não precisa manter uma fachada de perfeição, você demonstra uma segurança interna muito mais poderosa e atraente do que qualquer máscara de invulnerabilidade. Essa dinâmica cria o que Maquiavel chamou de o ciclo virtuoso da autenticidade. Essa autenticidade compartilhada gera uma conexão única que ela não experimenta em outros relacionamentos. Essa exclusividade emocional, por sua vez, intensifica o desejo e a atração por você de uma maneira que transcenda o puramente físico ou superficial. É importante observar que esse princípio não funciona como uma tática isolada ou como um truque para manipular os outros. Deve surgir de uma prática genuína de autoconhecimento e autoaceitação. O efeito do espelho reverso é simplesmente a manifestação externa de um trabalho interior profundo, onde você aprendeu a abraçar suas próprias contradições e imperfeições como parte integrante de quem você é. O manuscrito incluiu um aviso crucial. Quem finge vulnerabilidade sem realmente integrá-lo, cria uma dissonância que será inconscientemente percebida, gerando desconfiança em vez de conexão. Isso significa que, para que esse princípio funcione de maneira eficaz, você deve ter feito o trabalho interno para se reconciliar com suas próprias sombras e vulnerabilidades. Você não pode compartilhar autenticamente o que não aceitou primeiro em si mesmo.
A beleza final do efeito espelhado reverso é que a mera sedução transcende para se tornar um caminho para relacionamentos genuinamente transformadores. Ao criar um espaço onde ambos podem derramar máscaras e defesas, você estabelece as condições para uma conexão que não apenas satisfaz o desejo imediato, mas também nutre a alma a longo prazo. Como Maquiavelli escreveu nas páginas finais desta seção, o maior poder não reside, parece invulnerável, mas ao transformar a vulnerabilidade em si em uma fonte de conexão tão profunda que nenhuma força externa pode quebrá-la. Nas páginas finais do Manuscrito Proibido, Maquiavel revelou o que considerava o princípio culminante de seu sistema, que integrava e aprimorou tudo o que é acima. Ele o chamou de Il rituale del riconoscimento profondo, o ritual do profundo reconhecimento. Esse princípio transcende técnicas de sedução convencionais para entrar em um território quase místico, onde a atração e o desejo atingem dimensões transformadoras. A premissa fundamental desse princípio é tão simples quanto revolucionária. O desejo mais profundo e irresistível não surge de ser adorado ou idealizado, mas de ser verdadeiramente visto e reconhecido em níveis que nem mesmo a pessoa está plenamente ciente de hospedar dentro de si. Maquiavel observou que todos os seres humanos carregam dentro de nós dimensões completas de nossa personalidade, talentos, qualidades e potencialidades que permanecem invisíveis para o mundo exterior e até para nossa própria consciência. Esses aspectos ocultos de serem constituem o que ele chamou de eu ser nosco, o eu escondido. O ritual do profundo reconhecimento é desenvolver a capacidade de perceber esses aspectos ocultos na outra pessoa e refletir lá de volta para que eles possam reconhecê-los como seus. Não se trata de simples adulação ou projetar qualidades imaginárias, mas sobre um ato quase xamânico de percepção e coleta nominação do que realmente existe, mas permanece na sombra. A implementação desse princípio requer o desenvolvimento do que Maquiavel chamou de a aparência que está passando por véus. É uma forma intensificada de atenção, onde você observa não apenas as palavras e comportamentos óbvios da outra pessoa, mas também os padrões sutis que revelam suas qualidades não tocadas, seus desejos não copiados, suas potencialidades para dormir. O manuscrito detalhou exercícios específicos para desenvolver essa capacidade. Um dos mais poderosos foi a contemplação sem julgamento, que consiste em observar a pessoa por longos períodos com pleno e desprovido de categorização ou avaliação. Você não deseja confirmar o que já pensa sobre saber, mas permitir que ele se revele a sua complexidade multidimensional. Depois de vislumbrar aspectos do eu oculto da outra pessoa, o próximo passo é refletir, luz de volta a ela, não por meio de explícitos ou realização, mas através do que Maquiavel chamou de o espelho oblíquo, a comunicação indireta, forma que permite que a pessoa reconheça essas qualidades como suas próprias, sem se sentir exposto ou vulnerável. Pode ser através de uma pergunta cuidadosamente formulada que o convida a explorar um aspecto de si mesmo que raramente expressa, ou criando um contexto em que eles podem manifestar naturalmente qualidades que normalmente permanecem dormindo, ou simplesmente através da sua maneira de responder a ele, que comunica implicitamente que você está percebendo dimensões mais profundas de que os outros não conseguem ver. A coisa extraordinária desse princípio é o efeito que ele produz sobre quem o experimenta. Quando alguém sente que partes autênticas, mas ignoradas, foram vistas e reconhecidas, há uma resposta emocional de uma intensidade incomparável com qualquer outra experiência relacional. Maquiavel o descreveu como uma ferida luminosa, uma abertura nas defesas usuais que permite uma conexão direta com o núcleo mais autêntico da pessoa. Essa experiência gera o que os psicólogos modernos chamam de apego seguro, um vínculo emocional caracterizado pela profunda confiança e sensação de segurança psicológica. A pessoa desenvolve uma conexão com você que transcende o racional ou o meramente físico, porque você jogou partes do ser que até ela mesma é totalmente reconhecida. O ritual de reconhecimento profundo opera em vários níveis simultaneamente. No nível consciente, a pessoa experimenta a sensação única de ser verdadeiramente vista e valorizada. Em um nível inconsciente,
Os processos de integração psicológica são ativados onde aspectos fragmentados ou reprimidos do eu começam a retornar à identidade consciente. E no nível relacional, é estabelecido um vínculo que ela perceberá como completamente única e insubstituível. É importante observar que esse princípio requer autenticidade absoluta para funcionar efetivamente. Você não pode fingir essa forma de percepção profunda, ou refletir qualidades que você realmente não percebe. Qualquer tentativa de manipulação ou insinceridade nesse nível será detectada instantaneamente, não necessariamente conscientemente, mas através da inteligência somática e emocional que todos possuímos. O manuscrito incluiu um aviso solene sobre esse princípio. Quem pratica o ritual de profundo reconhecimento assume uma responsabilidade sagrada, porque, vendo o eu oculto de outro ser humano, ele se torna testemunha e catalisador de sua transformação. Esse poder, mal utilizado, pode causar lesões invisíveis, mas permanentes. Esse aviso sublinha a dimensão ética desses princípios. Eles não são técnicas simples de sedução superficial, mas ferramentas de profunda transformação relacional que podem ter efeitos duradouros na psique daqueles que os experimentam. Usá-los exclusivamente para satisfazer os desejos egoístas sem considerar o bem-estar do outro não é apenas eticamente questionável, mas inevitavelmente se volta contra aqueles que os praticam. A beleza final do ritual do profundo reconhecimento é que, implementado com integridade e autenticidade, cria uma forma de conexão que transcende a dinâmica usual de poder e desejo de se tornar um espaço de transformação mútua. Ela não apenas se sente profundamente atraída por você, mas ambos experimentam uma expansão da consciência e da integração psicológica que não seriam possíveis de outra forma. Como Maquiavelli escreveu na conclusão desta sessão, o maior poder não é fazer outro, mas criar um espaço onde ambos possam reconhecer e manifestar dimensões de si mesmos que permaneceram ocultos até por seus próprios olhos. Agora que você passou por este labirinto proibido, que você vislumbrou os segredos que Maquiavel mantinha apenas para aqueles capazes de entender seu verdadeiro significado, encontra você naquele limiar perigoso, onde o conhecimento pode se tornar poder ou destruição. O que você aprendeu não é um método simples, é um bisturi que pode abrir a alma humana, a sua e a dos outros. Cada princípio que você descobriu hoje implica uma responsabilidade que poucos estão dispostos a assumir. O vácuo estratégico, o paradoxo do poder atribuído, a alquimia emocional, o espelho reverso e o ritual do reconhecimento profundo não são ferramentas para manipular. São chaves para desbloquear conexões que transcendem o superficial. Quem não entende isso, quem usa esses segredos apenas para satisfazer seu ego, em breve descobrirá que convocou forças que não pode controlar. As portas que você abriu hoje não podem ser fechadas. O manuscrito proibido de Maquiavel agora vive em você. Se esse conhecimento ressoou profundamente em seu ser, se você sentiu que o frio do reconhecimento enquanto as palavras penetrou em sua mente, deixe seu sinal nos comentários. O poder invisível me encontrou. E continua atento, porque existem manuscritos ainda mais proibidos, segredos ainda mais profundos do que eu revelarei apenas àqueles que provam ter realmente integrados o que receberam hoje.